Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, Jerônimo e Família, capítulo 4, parte 6. Eram vibrações sombrias e causticantes que repercutiam na consciência do pai suicida como estiletes a lhe rasgarem o coração. Confessava culpado único dos desastres insolúveis do filho, e semelhante convicção se dilatava de intensidade em diástoles torturantes, à proporção que as recordações, emergindo das fragas mentais de Albino, desfilavam quais retalhos de episódios dolorosos aos seus olhos aterrados de trânsfuga do dever. Jamais um homem na terra receberia tão significativo libelo acusatório presente ao tribunal da lei como esse que o desventurado suicida a si mesmo lançava, validando a narração dos infortúnios descrito por meio de reminiscências do filho, e que as sombras do presídio circundavam dos lúgubres atavios dos dramas profundos e irremediáveis. Desorientado, precipitou-se para o jovem no incontido desejo de ressarcir tantas e tão profundas amarguras com testemunho de sua presença, de seu perene interesse paternal, seu indissolúvel amor pronto a estirar mão amiga e protetora. Queria desculpar-se, suplicar perdão, ele, o pai faltoso, dar-lhe expressivos conselhos que o reconfortassem, reerguendo-lhe o ânimo daquela ruinosa prostração. Mas era em vão que o tentava, porque Albino deixava correr o pranto sem vê-lo, sem ouvi-lo, sem poder supor a presença daquele mesmo por quem chorava ainda. Então o mísero se pôs a chorar também, emitindo vibrações chocantes, reconhecendo-se impotente para socorrer o filho encarcerado, e como sua presença, expedindo desalentos, disseminando ondas nocivas de pensamentos dramáticos, poderia agir funestamente sobre a mentalidade frágil do detento, sugerindo-lhe, quiçá, o próprio desânimo gerador do suicídio. Ramiro de Guzmán e seu assistente aproximaram-se e desarmaram-lhe as investidas, encobrindo Albino de sua visão. Voltemos para a nossa mansão de paz, meu amigo, onde encontrarás repouso e solução suave para tuas atrozes penúrias, ponderava amigavelmente o chefe da expedição. Não recalcitres, volta-te para o amor daquele que, pregado no cimo do madeiro, ofereceu aos homens, como aos espíritos, os ditames da conformidade no infortúnio, da resignação no sofrimento. Estás cansado, precisas serenar para refletir, porque no melindroso estado em que te encontras, nada alcançarás fazer em benefício de quem quer que seja. Todavia, ao que tudo indicava, Jerônimo ainda não padecera suficientemente a fim de se acomodar às advertências de seus guias espirituais. Não posso. Queira desculpar-me, Senhor, bradou o voluntarioso. Não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar a turba de maledicentes a que vem difamando. A minha caçula, atirada ao cais da ribeira, a vender peixes, fretes, e era o que faltava. Impossível tanta de desgraça acumulada sobre um só coração. Não é verdade, não pode ser verdade. Confio em Zulmira, é mãe, velaria pela filha em minha ausência. Quero vê-la, meu Deus, preciso ver minha filha, ó Deus do céu. Era bem certo, no entanto, que novas e mais atrozes torrentes de decepções se despejariam sobre seu ulcerado coração, superdotando-o de dores irreparáveis. Ainda ao longe, desenhara-se a visão ansiosa do estranho peregrino, a perspectiva do cais da ribeira, regurgitando de pessoas que iam e vinham em azáfamas incansáveis, avultavam as vendedoras e regateiras, mulheres que se alugavam a fretes, de ínfima educação e honestidade duvidosa. Jerônimo pôs-se a caminhar entre os transeuntes, seguido de perto pelos guardas e o paciente vigilante, que se diria sua própria sombra. Esmagadores pressentimentos advertiam-no da veracidade de que afirmavam os difamadores. Desejando, porém, mentir a si próprio, na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade,
via-se compelido a investigar as fisionomias das regateiras. Ia, voltava, nervosamente, aflito, aterrado à ideia de se lhe deparar entre aquelas despreocupadas e insolentes criaturas as feições saudosas de sua adorada caçula. Deteve subitamente, num recuo dramático de alarme. Acabara de reconhecer Zulmira, gesticulando, em discussão acalorada com uma jovem loura e delicada, que se defendia, chorando as injustas e insofríveis acusações que lhe eram atiradas por aquela. Acercou-se apressadamente o pupilo do nobre Teócrito, como impelido por desesperadora diástole, para em seguida, atingido por supremo golpe, estacar submisso a sístole, não menos torturante, reconhecendo na jovem chorosa a sua Margaridinha. Era com efeito peixeira. Ao lado pousavam os cestos quase vazios, trazia os vestidos típicos da classe e socos imundos. Zulmira, ao contrário, trajava-se quase como as senhoras, o que não impedia portar-se como as regateiras. Girava a respeito da féria do dia a discussão vergonhosa. Zulmira acusava a filha de roubar-lhe parte do produto das vendas, desviando-a para fins escusos. A moça protestava entre lágrimas, envergonhada e sofredora, afirmando que nem todos os fregueses do dia haviam solvido os débitos. No calor da discussão, Zulmira, excitando-se mais, esbofeteia a filha, sem que as pessoas presentes parecessem admiradas ou tentassem impedir a violência, serenando os ânimos. Tomado de indignação, o antigo comerciante interpõe-se entre uma e outra, no intuito de sanar a cena deplorável. Admoesta a esposa, fala carinhosamente à filha, enxuga-lhe o pranto que corria pelas faces, convida a recolher-se ao domicílio, mas nenhuma das duas mulheres podia vê-lo, não podia ouvi-lo, não se apercebia de suas intenções, o que grandemente o irritava, levando-o a convencer-se da inutilidade das próprias tentativas. Não obstante, Margaridinha suspendeu os cestos, ajeitou-os ao ombro e afastou-se. Zulmira, a quem as adversidades mal suportadas e mal compreendidas haviam arrastado ao desmando, transformando-a em megera ignóbil, seguiu-a enraivecida, explodindo em vitupérios e insultos soezes. O percurso foi breve. Residiam em sombria mansarda, nas imediações da ribeira. Chegando ao misérrimo domicílio, a mãe desumana entrou a espancar excruciantemente a pobre moça, exigindo-lhe a todo custo a totalidade da féria. Enquanto, impotente, a peixeira implorava trégua e compaixão. Finalmente, a desalmada, para quem o espírito atribulado do esposo leal trouxera das moradas do astral um ramalhete de rosas, saiu precipitadamente, arrastando ondas turvas de ódios e pensamentos calignosos, atirando aos ares insultos e blasfêmias no calão que agora lhe era próprio, do qual Jerônimo se surpreendeu, confessando desconhecê-lo. A jovem ficou só. A seu lado, o vulto invisível do pai amoroso e sofredor entregava-se a cruciantes expansões de pranto, reconhecendo-se impossibilitado de socorrer o adorado rebento de seu coração, a sua Margaridinha, a quem entrevia ainda mentalmente tão loira e tão linda, na lirial candidez dos 7 anos. Mas tal como sucedera a seu irmão Albino, a infeliz menina ocultou o rosto lavado em lágrimas entre as mãos e, sentando-se a um recanto, rememorou dolorosamente os dias trevosos da sua tão curta e já tão acidentada vida. Margarida abriu as comportas dos pensamentos e ondas de recordações pungentes se desprenderam aos borbotões, fazendo ciente ao pai o extenso calvário de desventuras que passara a palmilhar desde o dia nefasto em que ele se tornara réu perante a providência, furtando-se ao dever de viver a fim de protegê-la, tornando a mulher honesta e útil à sociedade, à família e a Deus. Ouvia-a como se ela lhe falasse em voz alta. À proporção que se consolidavam as desgraças da mísera órfã, acentuavam-se a decepção,
a surpresa cruciante, a mágoa inconsolável que lhe atravessavam o coração como venábulos assassinos e lhe roubarem a vida. Caía de joelho aos pés de sua desventurada caçula, as mãos cruzadas e súplices, enquanto jorrava o pranto convulsamente da sua alma de precito e tremores traumáticos sacudiam-lhe a configuração astral, como se estranhas sessões pudessem subitamente atingi-lo. E foi nessa humilhada posição de culpa que o pupilo da legião excelsa recebeu o supremo castigo que as consequências do seu ominoso e selvagem gesto de suicídio poderiam infligir à sua consciência. Eis o resumo acerbo do drama vivido por Margarida Silveira, tão comum nas sociedades odiernas, nas quais diariamente pais inconscientes desertam da responsabilidade sagrada de guias da família, nas quais mães vaidosas e levianas, destituídas da auréola sublime que o dever bem cumprido confere aos seus heróis, desvirtuam-se aos solavancos brutais das paixões insanas, incontidas pela perversão dos costumes. Tornando-se órfã de pai aos 7 anos, a loira e linda Margaridinha, frágil e delicada como lírios florescentes, criara-se na miséria, entre revoltas e incompreensões, junto à mãe que, habituada à imoderação de insidioso orgulho como ao imperativo de vaidades funestas, nunca se resignara à decadência financeira e social que a surpreendera com o trágico desaparecimento do marido. Zulmira prostituíra-se, esperando em vão reaver o antigo fastígio por essa forma culposa e condenável. Arrastar a filha inexperiente para a lama de que se contaminara, indefesa e desconhecedora das insídias brutais dos ambientes e hábitos viciados que a corvejavam, a moça sucumbiu muito cedo às teias do mal e, a despeito de não apresentar pendores para as miseráveis situações diariamente surgidas. A decadência chegou cedo, como cedo havia chegado a queda desonrosa, o trabalho exaustivo e o cais da Ribeira, em sua usual movimentação de feira, ofereceram-lhes recursos para não se extinguirem, ela e a mãe, às aspérrimas torturas da fome. Zulmira agenciava fretes, vendas variadas, negócios nem sempre honestos, empregando geralmente na sua execução as forças e a juventude atraente da filha, a quem escravizava, usurpando lucros e vantagens para seu exclusivo regalo. A pobre peixeira, porém, cuja índole modesta e aproveitável não se aclimatava ao fel da execrável subserviência, sofria por não entrever possibilidade de sonegação à miserável existência que lhe reservara o destino. E, inculta, inexperiente, tímida, não saberia agir em defesa própria, o que a fazia conservar-se submissa à enoitada situação criada por sua própria mãe. Como Albino, também pensou no pai, advertida no recesso do coração da sua invisível presença, e murmurou oprimida e arquejante: que falta tão grande tu me fazes, ó meu querido e saudoso pai. Lembro-me tanto de ti, e minhas desventuras nunca permitiram olvidar tua memória. Tão bom e desvelado foste para com os teus filhos. Quantos males o destino ter-me-ia poupado, meu pai, se não te houveras furtado ao dever de velar pelos seus filhos até o final. De onde estiveres, recebe as minhas lágrimas, perdoa a peçonha que sobre teu nome involuntariamente lancei, e compadece-te das minhas ignóbeis desditas, e ajudando-me a desentrançar-me deste espinheiro cruciante que me sufoca sem que nenhuma fulguração de esperança libertadora venha encorajar-me. Era o máximo que o prisioneiro do astral poderia suportar. Ele não possuía energias para continuar sorvendo o fel das amarguras lançadas no sacrossanto seio da sua própria família pelo ato condenável contra si mesmo praticara. Ouvindo os lamentos da desgraçada filha a quem tanto estremecia, sentiu-se abominavelmente ferido na mais delicada profundeza do seu coração paternal, em que infernais clangores de remorsos repercutiram violentamente, acordando em suas entranhas espirituais a dor inconsolável, a dor redentora da mais sincera compaixão que poderia experimentar. Desesperando-se na impossibilidade de prestar à filhinha infeliz socorro imediato, de falar-lhe, ao menos insuflando ânimo à sua alma com o consolo da sua presença, ou aconselhando-a, Jerônimo
avolumou o padrão dos desatinos, que lhe eram comuns, e entregou-se à alucinação, completamente influenciado pela loucura da inconformidade. Acorreram os lanceiros a imperceptível sinal de Ramiro de Guzmán. Cercaram-no, protegendo-o contra o perigo de possível evasão, afastando-o apressadamente. Condoído em face dos infortúnios da jovem Margarida, Ramiro, que fora homem, fora pai e tivera uma filha muito amada, porventura mais infeliz ainda, aproximou-se carinhosamente e, pousando em sua fronte as mãos protetoras, transmitiu-lhe ao ser suaves eflúvios magnéticos, confortativos e encorajadores. Margaridinha procurou o leito e adormeceu profundamente sob a bênção paternal do servo de Maria. Enquanto o suicida, debatendo-se entre o choro e o ranger de dentes, suplicou que o deixassem socorrer. De qualquer modo, a filha, que por um momento procurasse raciocinar, retorquiu o paciente guia. Basta de desatinos, irmão Jerônimo. Atingiste o máximo de desobediência e voluntariedade que nossa tolerância poderia aceitar. Não queres, pois, compreender que coisa alguma poderás tentar em benefício de teus filhos enquanto não conquistares as qualidades para tanto imprescindíveis e que a ti mesmo escasseiam? Não entendes que teus filhos, em lutas com provações aspérrimas, sucumbiram fatalmente ao suicídio como tu? Se permanecesses junto deles, influenciando suas indefesas sensibilidades com as vibrações funestas que te são próprias, ainda não devidamente esclarecido quanto ao estado geral em que te debates, tal como te preferes conservar? Partamos, Jerônimo, regressemos ao hospital, ou desejarás, porventura, ainda sondar o espaço de Marieta e de Arinda? Chocando-se, como que sob a ação de forças renovadoras, o precito obteve um momento de trégua contra si mesmo, a fim de ponderar alguns instantes. Sacudiu as desesperadoras alucinações que lhe cegavam o raciocínio e respondeu resoluto: não, meu bom amigo, basta, não posso mais. Meus pobres filhos, a que abismo vos arrojei, eu mesmo, que tanto vos amei. Perdão, irmão Teócrito, agora compreendo. Perdão, irmão Teócrito. E de nossa enfermaria, vimos que retornavam com as mesmas precauções. Jerônimo não voltou a fazer parte do nosso grupo.